A fundamentação legal desta norma está prevista nos artigos 163 a 165 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A NR5 dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e estabelece como as empresas devem organizar e manter, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica, esta comissão interna. Estão obrigadas a constituir CIPA todas as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. É função da CIPA garantir a representação dos trabalhadores em todas as questões de melhoria e saúde ocupacional, observando e comunicando condições de risco no ambiente de trabalho, devendo ainda propor ao empregador e orientar aos trabalhadores sobre as medidas que possam prevenir, reduzir e até eliminar as possíveis causas de acidentes e doenças ocupacionais no ambiente de trabalho. A CIPA deve ser constituída exclusivamente por representantes dos empregados e do empregador, sendo que no primeiro caso devem ser eleitos pelos empregados e no segundo indicado pelo empregador. Embora um cipeiro só possa ser reeleito uma única vez consecutiva, nada impede que ele retorne à CIPA depois do término da estabilidade relativa ao seu último mandato. Normalmente um cipeiro terá estabilidade de 2 anos, ou seja, 1 ano durante o mandato, contado a partir de sua candidatura, acrescido de 1 ano contado a partir do término deste. Se reeleito, acrescerá mais 1 ano, contado da data de término do segundo mandato, assim, a estabilidade será de 3 anos. O presidente da CIPA deve ser um representante do empregador, motivo pelo qual deve ser indicado, e não goza de estabilidade. É aconselhável que o presidente da CIPA seja o gerente de recursos humanos da empresa, pois o mesmo já costuma ser o representante da empresa, preposto, em outras circunstâncias. O vice-presidente da CIPA deve ser um representante dos empregados, motivo pelo qual deve ser eleito e goza de estabilidade. O item 5.11 da NR5 prevê que os empregados escolham entre os eleitos aquele que será o vice-presidente, motivo pelo qual eu recomendo que escolham o mais votado. Na CIPA, deve haver efetivos e suplentes. Os efetivos são aqueles que exercem efetivamente suas funções, e os suplentes são aqueles que exercem as funções dos efetivos, quando estes se encontram indisponíveis. Os efetivos que representam os empregados devem ser os mais votados entre os eleitos e os suplentes, os menos votados entre eles. Os efetivos e os suplentes devem se fazer presentes tanto entre os representantes do empregador quanto entre os representantes dos empregados. O número de cipeiros que representam o empregador no caso, os indicados devem ser iguais ao número que representam os empregados que no caso são os eleitos, para que haja um equilíbrio entre os interesses de ambos os lados. A CIPA deve ter reuniões ordinárias mensais, definidas em um cronograma da corporação. O efetivo que faltar a mais de 4 reuniões sem justificativa, perderá seu mandato e deverá ser substituído por um suplente. Estas reuniões devem originar atas assinadas pelos participantes com encaminhamento de cópias a todos os membros. Convém ressaltar que estas atas devem ser redigidas pelo secretário da CIPA e permanecer arquivada na organização à disposição dos agentes da Inspeção do Trabalho. Vale dizer que é importante que o secretário tenha um substituto que possa assumir suas atribuições quando aquele estiver indisponível, por qualquer motivo. A empresa deve promover treinamento para os membros da CIPA até 30 dias após a posse. Este treinamento deve abarcar todos os itens exigidos pela NR5. O treinamento ministrado aos membros da CIPA deve ter 20 horas de duração e deve ser ministrado ao longo de um período máximo de 8 horas. O certificado do treinamento da CIPA deve ser entregue ao participante, e uma cópia deverá ser mantida junto ao prontuário do colaborador no Departamento de Recursos Humanos da empresa. Os eleitos devem ser empossados no primeiro dia, subsequente ao término do mandato, daquele que estejam saindo da comissão, haja visto que a CIPA não pode deixar de existir um dia sequer. Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados na CIPA com antecedência mínima de 60 dias, a contar do término do mandato em curso.
O processo eleitoral deve ser divulgado por meio de edital em locais de fácil visualização. Exemplo disso são murais, quadro de aviso, comunicação eletrônica e assim sucessivamente. E o voto deve ser secreto. E casos de eleitos com a mesma quantidade de votos, o critério de desempate deve ser o tempo de casa, ou seja, devemos optar pelo profissional que atua na corporação há mais tempo. É muito importante que todos saibam que o mapa de risco é um recurso gráfico por meio do qual os profissionais conseguem visualizar os riscos ocupacionais aos quais estejam expostos em seus postos de trabalho, bem como as medidas de controle de caráter preventivo que precisem ser adotadas para que tais riscos sejam minimizados. Destacamos ainda que neste tipo de mapa, os riscos são representados por círculos de diferentes tamanhos e cores, conforme o esquema abaixo. As empresas devem promover a cada ano a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (CIPAT) e também uma campanha de prevenção da AIDS. Consideramos de extrema relevância que a campanha da AIDS faça parte da programação da CIPAT, com isso as corporações cumprem duas diferentes exigências de uma só vez. Ressaltamos, ainda que diferentes maneiras de realizar uma CIPAT, mas antes de definir quais são as estratégias adotadas, é necessário levar em consideração a cultura organizacional, ou seja, a maneira de ser e agir tanto da empresa quanto dos empregadores, não se esquecendo que as estratégias que funcionam muito bem em algumas instituições, podem não funcionar de igual maneira em outras, mesmo que de iguais portes e segmentos. Como cabe à CIPA solicitar a cópia das CATs, é essencial que todos os cipeiros saibam que comunicação de acidente de trabalho é um documento que deve ser emitido todas as vezes que ocorrer um acidente de trabalho, independente de resultar ou não em afastamento. Esse documento deve ser preenchido, em 6 vias, até 24 horas após a ocorrência do acidente, sendo que essas vias devem ser direcionadas ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, à empresa, ao Sindicato de Classe do Trabalhador, ao Sistema Único de Saúde, SUS, à Gerência Regional do Trabalho e Emprego. Não há problema algum no cipeiro acumular funções, como por exemplo, de brigadista. Só não podemos nos esquecer de que aquele que, além de cipeiro, desempenha as prerrogativas de brigadista, deve insígnias tanto de cipeiro quanto de brigadista, para que todos saibam de suas atribuições no ambiente intraorganizacional. Além disso, é essencial que ele esteja apto ao exercício de todas as duas tarefas como cipeiro ou brigadista, e que não afetem suas atividades principais, ou seja, para as quais ele foi admitido.